e tudo leva a crer, se você juntar assim, os pontos, os fios soltos do que se falou na época, do que foi divulgado, do que foi declarado, tudo levava a crer que ele estava chegando, ele estava farejando ali na cola do Flávio, via Polícia Federal e tudo mais. Então, assim, houve uma atitude de proteção do Bolsonaro para com sua prole, fazendo com que entrasse em rota de conflito junto ao Moro. Ele sai do ministério atirando, jogando bosta no ventilador, aí se candidata ao Senado e me faz mais uma cena, assim, eu diria que beira ser esdrúxula, para não falar ridícula, que é depois de ter feito essa jornada toda, ele ainda me vai assessorar o cara a aparecer de mão dada com o cara no último debate presidencial em rede nacional. Então, quer dizer, ele se contradiz. Por mais que a narrativa dele, eu e o Bruno aqui, Bruno é um cara mais progressista, sou um cara mais liberal, ele é mais à esquerda, sou mais à direita, mas tem uma coisa que a gente concorda, é que o que ele apresentou como narrativa quando ele sai do Ministério da Justiça era que era uma narrativa muito factível, fazia sentido o que ele estava falando. E a gente imaginava, pô, esse cara aí, ele é tão ingênuo na política, e para alguns pode-se dizer tão cabaço, tão burro, tão inexperiente, que faz sentido o que ele está falando. Ele ficou puto porque não conseguiu fazer o que ele queria fazer, não teve autonomia e sai fora. Mas depois ele bota tudo a perder, apostando todas as fichas dele no mesmo cara que ele tinha denunciado 2 anos antes, 2 anos e pouco antes. Quer dizer, cara, que trajetória. Quando você olha para isso, você entende, eu não concordo, mas eu entendo a linha de raciocínio de gente que, porra, se voltou contra o que foi feito na Operação Lava Jato devido a esse personalismo, essa trajetória pessoal do Moro. Entende? O que você pensa disso, Pedro, especificamente do Moro, para depois a gente, a partir disso, interpretar o que culminou com a cassação do Deltan? Porque não tem como isolar uma coisa da outra. O Deltan está colhendo esses frutos podres. Sim. Primeiro, eu concordo 100% ali. Tudo começa a dar errado com o Moro virando ministro do Bolsonaro. Eu concordo 100%. Porque para o cidadão médio, até a brincadeira do afegão médio, né, tem uma literatura na ciência política que fala disso, que é esse cidadão comum que não passa o dia acompanhando política, lendo de política e tudo mais, existe o simbolismo. O simbolismo é sempre muito importante na política quando a gente fala de massas, né, em atingir de fato a população. E o simbolismo é que o Moro, que era o juiz que tinha condenado o Lula, né, o juiz responsável pela operação, que leva o Lula à cadeia e o retira da disputa de 2018, que são fatos, esse juiz, né, que as pessoas confiavam, ele vira ministro, e não qualquer ministro, do rival do Lula, que foi eleito, que é o Bolsonaro. Então, para qualquer pessoa, você vira e fala, cara, é estranho. Estranho. Você já criou uma mácula, né, uma névoa em cima do assunto, que o PT soube trabalhar muito bem, porque o PT é muito bom de narrativa, e ele soube ir cavando isso, e o Moro foi dando mais motivos, né? Ele foi dando um arsenal, uma sequência de decisões e de falas e afins, que foram construindo, subsidiando a narrativa do PT, e chega ao ponto de que hoje a Lava Jato é muito questionada por causa disso, por causa até daquela questão que eu falei dos frutos. Quando o Moro é contaminado, o Moro é a árvore. O Moro é a árvore, né? Ele é o totem, ele é o símbolo da Lava Jato. Quando esse símbolo está maculado, todos os frutos do símbolo, as operações no Rio de Janeiro, que levam à prisão do Bretas, as operações Brasil afora, as outras sentenças, os outros acordos, os outros políticos, tudo passa a ser questionado. Porque a árvore estaria supostamente podre. E a árvore é o Moro. Então, o desserviço que o Moro fez nessa decisão, né, e apesar, mais uma vez, de reconhecer o trabalho dele, o Moro ser uma pessoa que eu admiro, que eu considero, né, que teve uma entrega muito grande para o Brasil, eu devo, infelizmente, reconhecer que, quando ele tomou aquela decisão, ele fortaleceu muito a narrativa da árvore podre. E se a árvore é podre, todos os seus frutos são podres. E aí, tudo que a gente viu de lá para cá foi essa narrativa crescendo, e os bandidos, que a gente falou lá atrás, precisa voltar nisso, muita gente foi condenada, conseguindo criar um discurso de que foi perseguida, de que foi injustiçada, que teve erro, infelizmente. Então, concordo 100% de que o grande problema começa aí.